Boa noite, irmãos. Hoje é um prelúdio com acompanhamento aí, né? De um instrumento de sopro chamado buzina. Eu acho que esse é o instrumento de sopro mais fácil de se tocar. Nós estamos gratos com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Como é bom hoje encontrarmos o irmão Brito, a irmã Geralda, seu filho, sua nora, seus netos. Como é bom vermos cada um de vocês aqui hoje cuidados pelo Senhor. Como, por exemplo, a irmã Dulce completando mais um ano de vida, guardada por Deus, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, né, irmã Dulce? Mas ainda assim com muito para agradecer a Deus, e nós estamos juntos da irmã agradecendo a Deus por esse ano de vida. Assim como a irmã Zilda e tanto. É soberano e que te ama e me ama como ninguém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos cantar. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Maranatha.
Nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito. A nossa mente, o nosso vocabulário, as nossas intenções ainda não conseguem alcançar a grandiosidade desse Deus. Porque o nosso Deus, Ele é, acima de tudo, incomparável. Nada se compara a esse Deus. E sabe uma das coisas maravilhosas de saber disso? É saber que nosso Deus não está aqui, ó, nesse templo lindo, nessas janelas, nesses bancos, nem nesse púlpito. Mas Ele habita dentro de nós. E se por um acaso, na sua vida, isso ainda não acontece, não perca tempo. Que Ele possa reinar dentro de você também. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero convidar a Letícia. Letícia, a força do hábito já está assim tão grande. Quase que eu não te chamava. Mas eu estou muito feliz. Hoje deu certo da Letícia estar com a gente. E Letícia é a nossa dirigente essa noite. Que Deus possa abençoá-la grandemente, Letícia. Amém. Boa noite, irmãos. Diego, não tem problema. Não tem problema, não. Tudo aqui é para engrandecer o nome do Senhor. E acredito que cada um fazendo a sua parte, ele recebe o nosso culto com muito amor, com muita felicidade. Amém? Hoje nós tivemos um dia diferente.
um dia de eleição, algumas pessoas trabalharam, então vamos estar cultuando ao Senhor com tudo aquilo que a gente tem, porque a gente não sabe o dia do amanhã, e o hoje é o que nós temos para entregar para Ele. Vamos entregar o nosso coração. Queria convidar os irmãos para a gente estar cultuando o Senhor com uma oração nesse momento. Pode ser sentado mesmo, vamos curvar a nossa cabeça e falar com Deus. Senhor, meu Pai amado, diante de Ti estamos para Te entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, estamos na Tua casa, reunidos para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, e que a nossa adoração seja como a de uma criança, uma adoração sincera e verdadeira. Enche-nos da Tua presença a cada momento, porque eu sei que o Senhor não está somente aqui, mas em todos os lugares que nós estivermos. Pai, guia os nossos passos, guia a nossa mente, que possamos nesse momento voltar a Ti. Acima de todas as coisas, o Senhor é o nosso Deus. É no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Queria cumprimentar os nossos visitantes. São todos bem-vindos, nós ficamos felizes em recebê-los. E vamos continuar adorando o Senhor, cantando, fazendo um momento missionário. A gente vai assistir um vídeo agora e logo após vamos estar louvando ao Senhor com o hino Quero Adorar-te. E temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois da oração, eu queria convidar o pastor Zé Roberto para estar agradecendo a Deus em oração. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguari, uma cidade muito próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de implantar um trabalho aqui nessa cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ida. Ele se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida de Cristo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecã. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas.
estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu. E aqui no Mundo Bim nós temos o projeto das crianças que fazem aulas de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Bom do Bim, com a plantação de igrejas. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PSM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PSM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. A Aninha vai tocar com a gente esses dois. No segundo cântico, enquanto cantarmos o Te Agradeço, os irmãos podem dedicar ao Senhor seus dízimos e suas ofertas também. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Zé, irmão Zé Roberto, nos eleve a Deus em oração. Obrigado, Aninha. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Obrigado, Letícia. Para mim é uma alegria, sabia, ser chamado de pastor, mesmo não sendo, tá? Na cidade muitos me chamam disso e eu fico muito feliz, que é bom ser reconhecido como servo de Deus. É bom ser reconhecido como alguém que propaga o Evangelho de Cristo. Isso me deixa muito alegre por isso. Obrigado, tá? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos, agradecidos, ó Pai, pelo privilégio que temos de, neste momento, estarmos reunidos na Tua casa de oração como Igreja de Cristo, aonde viemos, ó Pai, tão somente prestar um culto que só o Senhor é merecedor de receber. Pai, fala aos nossos corações. Usa o Teu servo para que a mensagem que o Senhor colocou no coração dele venha incomodar cada coração que aqui se faz presente. Que possamos voltar para os nossos lares satisfeitos por termos tido o privilégio de Te prestar esse culto. Obrigado a Deus por cada pessoa que teve oportunidade
de devolver a Ti aquilo que lhe é devido. Permita, ó Pai, que nós outros também tenhamos esse privilégio, essa alegria de Te entregar aquilo que Te pertence. Fica conosco, ó Pai. Nos use para melhor propagar o Teu Evangelho. Que tudo que nós fizermos seja tão somente para glorificar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Hoje eu confesso para os irmãos que eu fiquei em pé desde as 6. Mas não tem lugar melhor para ficar em pé do que na casa do Senhor. Realmente as pernas aguentam mais um pouco. Vamos estar orando e fazendo o nosso momento Betesda, que é um momento de intercessão. Eu queria convidar o pastor Sidney. Depois nós vamos estar cantando o hino Rompendo em Fé. E desde já eu queria convidar cada um também a lembrar dos pedidos de oração durante a semana, aqueles do grupo do WhatsApp, dos vizinhos, dos familiares. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar
agora exercitar essa fé que nós cantamos. Estamos rompendo em fé, vencendo as lutas, as adversidades e unidos em oração. Nós vamos acrescentar aquela lista de domingo passado, o nome aqui da Ingrid, que amanhã vai fazer uma cirurgia delicada, filha da Vanessa, se não me falha a memória. Vamos também colocar a irmã Celi, hoje completa mais um ano, a irmã Zilda, também completando mais um ano de vida, e os demais nomes pelos quais nós temos orado, e alguns pedidos pastorais. E antes da intercessão, eu quero deixar um versículo, Mateus 18, 19. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Quem afirmou isso foi o próprio Senhor Jesus. Onde Jesus colocou ponto, eu não coloco vírgula, eu tão somente creio. Se nós concordarmos em oração agora, com os nossos corações unidos, e principalmente com fé em nossos corações, as nossas orações subirão como cheiro suave, como incenso queimado sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Subirá a nossa oração como cheiro suave. Se você quiser ficar de pé, por favor, fique. Se quiser se ajoelhar, também fique à vontade. Se quiser permanecer assentado, o importante agora é que o meu espírito, o seu, o nosso espírito esteja unido, prostrado diante do trono da graça do nosso bondoso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse santuário, mais uma vez congregados na tua presença. E o nosso propósito aqui é tão somente exaltar, glorificar, enaltecer o teu grande, sublime e maravilhoso nome. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade e declaramos que só o Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por essa fé plantada pela tua palavra em nossos corações. Meu Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou de uma maneira linda e maravilhosa. E nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Pai eterno, domingo passado nós pedimos pelas eleições de hoje, ó Pai, quarta-feira também, para que tudo transcorresse em paz, em ordem, pedindo também a proteção dos nossos irmãos que estariam trabalhando, ó Pai, nessas eleições, toda a corporação da Polícia Militar, todos os mesários, ó Pai. Nós colocamos esse país na tua presença e hoje nós queremos agradecer. Sabemos que o Senhor tem tudo aí traçado nos céus para acontecer aqui na face da terra. E desde já, ó Pai, nós colocamos os eleitos na tua presença, ó Pai. Confirma a tua vontade em cada coração. Meu Deus, continue abençoando esse país, abençoando cada município dessa nação, ó Pai. Como esse país tem carecido do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Por isso nós clamamos por missões nacionais, que essa obra continue avançando conforme o belo testemunho que nós vimos e ouvimos aqui nessa noite. Muito obrigado pela vida do Ítalo, ó Pai. Muito obrigado pela tua obra que tem crescido naquela região, naquele estado. Meu Deus, continue abençoando todos os missionários que estão na frente de batalha, semeando a tua palavra com amor, com dedicação e carinho. Meu Deus, abençoe as igrejas que estão na retaguarda, ó Pai. Abençoe para que seja levantada uma oferta, ó Pai, expressiva, para que a tua obra continue não só sendo sustentada, mas também crescida, ampliada nesse país. Meu Deus, nós também queremos pedir a bênção da cura, Senhor, para os irmãos que estão nessa lista aqui. Acrescentamos, ó Pai, a vida da Ingrid, que amanhã passará por uma cirurgia. Meu Deus, tenha misericórdia. A situação ali é delicada, conforme já foi detalhado no grupo. Nós colocamos a equipe médica nas tuas mãos, para que tudo aconteça conforme a tua soberana vontade. Meu Deus, tem misericórdia dos demais irmãos nossos, Senhor. Estende a tua mão de cura na direção de cada um deles. Pai eterno, colocamos também a irmã do Celi, nossa irmã Zilda na tua presença. Continue derramando o teu poder, da tua graça sobre essas vidas. Oh meu Deus, que elas continuem sentindo a tua presença e se alegrando, ó Pai, de uma maneira toda especial. Pai, nós colocamos também a salvação dos nossos familiares, amigos, aqueles que nós conhecemos ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Pai, toca nesses corações de uma maneira sobrenatural, para que tenham um desejo profundo de ouvir o teu Evangelho e aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
Pai, nós colocamos na Tua presença as autoridades constituídas desse país, o nosso presidente, os ministros, ó Pai, as autoridades de todos os poderes nós colocamos diante do altar do Senhor. Derrame graça, sabedoria sobre eles, para que conduzam essa nação conforme a Tua soberana vontade. Meu Deus, eu peço também a bênção da libertação. Quantas pessoas oprimidas, ó Pai, dependentes químicos, pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Meu Deus, entra com a providência da libertação por misericórdia nessas vidas. Meu Deus, também derrama da bênção da restauração sobre os corações caídos, relacionamentos quebrados, ó Pai. Restaura as famílias, restaura os lares, os casais, pais com os filhos, ó Pai. Meu Deus, derrama da Tua bênção sobre todas as famílias, ó Pai. Santo Deus, pedimos também a bênção da sabedoria. Estamos vivendo tempos difíceis, os dias são maus, e nós precisamos daquela sabedoria que vem do Senhor. E nós estamos aqui pedindo de todo o nosso coração, ó Pai, nos dê sabedoria, para que possamos viver nesse mundo conforme a Tua vontade. Pai, estamos aqui unidos em oração, pedindo, concordando conforme diz a Tua palavra. Os irmãos que estão intercedendo agora, que estão colocando nomes, situações, problemas, projetos, ó Pai, anseios. Oh meu Deus, tenha misericórdia, esteja recebendo cada pedido, cada nome, cada situação, ó Pai, e atendendo conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, coloca também os nossos irmãos que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Abençoe o lar, a família de cada um também. Santo Pai, continue aumentando a nossa fé. Nós queremos, ó Pai, lutar e vencer. Nós queremos também plantar e colher com Tua maravilhosa graça. Meu Deus, nos abençoe, manifesta mais uma vez a Tua glória em nosso meio. Santo Pai, perdoa também os nossos pecados, limpa os nossos corações e nos prepare para meditar mais uma vez na Tua palavra, nesse livro santo, ó Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Santo Pai, receba as nossas orações. Por misericórdia, nós estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Som. Que as lutas queiram me fazer parar e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo para trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou para desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar e
dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, não vão me derrubar. Do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, Do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Me faz vencer. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Amém. Amém, irmãos. Posso ser sincera com os senhores? Eu fiquei pensando, será que Deus escuta minha voz desse jeito? Bonito, dessa forma? Porque foi muito bonito mesmo. Queria convidar as crianças, e aí nós não vamos orar com elas aqui na frente, elas já podem dirigir para a salinha. E queria convidar também a irmã Ana, para poder estar orando para o culto das crianças. Tá bom? E depois o pastor Sidney já pode estar trazendo a mensagem. Amém, igreja? Glória a Deus. Nesse espírito de adoração, louvor, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero mais uma vez agradecer a presença de todos e louvar o nosso Pai Celeste pelo retorno do ministério infantil. Vamos orar para que os demais ministérios da igreja voltem de maneira gradativa, firme, glorificando o nosso Deus e abençoando os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15, conforme eu já disse, os irmãos permaneçam assentados, eu vou fazer a leitura e depois nós vamos pensar um pouco nesses versículos e alguns outros aí deste capítulo. Mas o versículo 13 então nos revela, nos fala: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura desta palavra em nossos corações. Amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, não feche a sua Bíblia, para o versículo 14. Eu vou repeti-lo aqui, que nós vamos partir daí para a nossa reflexão nessa noite. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem, sublinhem na sua Bíblia, alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre esse desafio que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. E já foi cantado aqui que nós não podemos desistir, temos que lutar. Tem algo muito especial preparado para nós na glória celestial. O ambiente é lindo, é maravilhoso, é glorioso. Contudo, nós ainda não alcançamos essa glória. Precisamos lutar, não podemos desistir. E para alcançar essa glória, nós vamos precisar de fato lutar muito, às vezes renunciar, nos dedicar, nos entregar completamente nas mãos do nosso Deus, para que cheguemos lá de maneira vitoriosa. Meus amados, nós vamos pensar sobre como nós podemos alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É fato, nós aguardamos o retorno dele. Tem uma promessa dele não só na palavra, mas também em nossos corações. Só que lá em Tessalônica, na igreja, surgiram alguns problemas que estavam complicando o entendimento dos irmãos com relação à volta de Jesus Cristo. O primeiro equívoco, o primeiro erro naquela igreja: alguns irmãos pensaram que Jesus Cristo já havia voltado em espírito. Na cabeça de alguns naquela igreja, alguns pensaram que Jesus já tivesse cumprido a promessa dele, voltado para a igreja. Isso criou problema na igreja. Mas outro equívoco também muito sério que surgiu daquela igreja, meus irmãos, alguns pensaram: não, Jesus vai voltar imediatamente, ele está às portas. E de repente, sabe o que eles fizeram? Esses que pensavam assim, cruzaram os braços, deixaram de trabalhar, deixaram de lutar, deixaram de buscar a Deus, ou seja, já não consagravam a vida como antes. Alguns disseram: ele já voltou. Outros pensavam: não, ele está muito próximo de voltar, não vale a pena nem mais a gente trabalhar. Meus queridos, quanta confusão tem surgido não só em Tessalônica, mas ao longo da história com relação ao cumprimento dessa promessa feita pelo Senhor. A segunda vinda de Jesus Cristo, que nós como igreja aguardamos ansiosamente. E se não tivermos bem inteirados desse ensinamento, se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, ensinamentos errados entram no nosso coração e de repente o nosso compromisso está comprometido com o Senhor. Já não temos mais aquela pegada, aquele interesse, aquele entusiasmo, aquela dedicação, esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor em poder e glória. E nesse texto, especialmente nesse capítulo, nós vamos aprender algumas atitudes necessárias para que possamos de fato tomar posse dessa bênção.
alcançar a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, para alcançar essa glória, nós precisamos ter convicção. É verdade, convicção em nossos corações a respeito da vinda de Jesus. Olha só o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 2 dessa carta. Diz aí: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, aflitos, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender, olha o cuidado aqui, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Percebam só o pedido do apóstolo Paulo. Ele queria que aqueles irmãos tivessem convicção. Jesus prometeu, mas ainda não voltou. Mas essa convicção era de extrema importância para manter aquela igreja firme, aqueles irmãos fiéis, comprometidos com o evangelho da graça de Deus. Ele diz aí, olha, a vinda do nosso Senhor Jesus ainda não aconteceu, e muito menos a nossa reunião com Ele. O interessante é que Paulo já tinha escrito sobre esse assunto, na primeira carta. Se os irmãos voltarem aí, página, ou pelo menos uma folha da Bíblia dos irmãos, lá no capítulo 4, no versículo 16, Paulo disse, e olha só, aquela igreja estava sendo tomada de tristeza, porque estava bagunçada na cabeça deles essa questão da volta de Jesus, a questão dos mortos, encontrar ou não com o Senhor. Paulo então vai orientar para tirar a tristeza do coração daqueles irmãos. Versículo 16, capítulo 4, da primeira carta. Porque o Senhor mesmo, diz o texto, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Diz mais, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Jesus ainda não tinha voltado, mas essa esperança precisava estar bem firme no coração daqueles irmãos. Olha só, quando a coisa bagunça na cabeça dos filhos de Deus, no caso aqui, morria alguém na igreja, era aquele desespero, aquela tristeza extrema, não só pela separação, mas pela falta de esperança no coração, nos membros daquela igreja. Meus amados, essa convicção, ela é consoladora aos nossos corações, não traz perturbação, muito menos aflição, ao contrário, ela traz paz, ela renova as nossas forças, ela nos mantém firme no propósito de Deus. E quantas pessoas se desesperam ainda hoje, quando morre um ente querido? Se a pessoa morreu sem Cristo, infelizmente, é dor, desesperança para quem partiu. Mas se a pessoa morreu unida com Jesus Cristo, entristecemos, mas é uma tristeza com esperança em nosso coração. Logo, nós vamos rever aquela pessoa, logo nós vamos unir a ela, e quando Cristo voltar, se estivermos vivos, vamos esperar a ressurreição dos mortos. Se estivermos vivos, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, como diz Paulo aos Coríntios, e juntos nós seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares e estarmos com o Senhor para todo o sempre. Vejam bem, se eu quero alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, essa convicção precisa estar bem plantada, arraigada nos nossos corações. É essa convicção que traz esperança. Eu tive um momento muito lindo essa semana, vou compartilhar porque foi muito lindo ao meu coração, em determinada casa.
uma querida pessoa que tinha perdido um ente querido em virtude da Covid-19. Essa pessoa estava desesperada, estava em pranto, inconsolável, até que nós abrimos a palavra de Deus e vimos para onde foi esse querido que partiu. Compartilhei com ela, choramos juntos, mas de alegria. Disse: olha, eu tenho muita saudade do meu pai biológico, que partiu aos 37 anos de idade, em virtude das chagas, coração tomado pela doença, não houve tempo de tratamento, deixou minha mãe viúva com 6 filhos para serem criados, educados. Como a falta de meu pai dói no meu coração. Contudo, meus irmãos, essa convicção me anima, me fortalece. Eu vou rever, eu vou reencontrar, nós vamos estar juntos, nós vamos estar reunidos novamente, e nós vamos encontrar com o Senhor, para estar com Ele por toda a eternidade. Não tem perturbação, tristeza pela separação, sim, mas não aflição, não, de forma alguma. Essa esperança de alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é uma convicção que nem ninguém, nada, podem tirar do nosso coração. Nós precisamos ter essa convicção. O Senhor Jesus vai voltar, ainda não voltou. Muitos já tentaram datar a volta dele, quanta frustração. Outros, como os leitores de Pedro, pensaram: não, isso lá no primeiro século, quanto tempo já passou, tudo continua do mesmo jeito, nada mudou, isso é utopia, isso é engano. Não, o Senhor não retarda o cumprimento da promessa dele, ainda que alguns pensem, está demorando demais, mais de 2000 anos, até hoje ele não voltou, deixa eu seguir a minha vida do meu jeito. Não, ao contrário, o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, se perca, não, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento dessa verdade. Tem essa convicção no coração. Meu querido, minha querida, se tem alguém aqui nesta noite que não tem essa convicção, é o momento de rever, de renovar, de reabastecer, de nutrir essa esperança, essa bendita esperança, viver com essa convicção no coração, se realmente queremos alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além da convicção, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento também. Alguns têm convicção, mas não têm discernimento para observar os fatos, os sinais. Olha só o que diz o versículo 3, voltando agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lá no versículo 3 diz o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, a vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto, olha só, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Diz mais: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, diz o apóstolo, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Olha a preocupação da Bíblia, olha a preocupação do Espírito Santo através do apóstolo. Naquele primeiro momento, Paulo não queria que a igreja fosse enganada pelos falsos mestres. E aqui é como se o Espírito Santo estivesse dizendo a nós como igreja: tenham discernimento, cuidado, observe os fatos, observe os sinais. O que eu acho fantástico, meus irmãos, que a palavra de Deus se alinha de uma maneira maravilhosa. Essa preocupação também esteve no coração de Jesus.
Em determinado momento, estava em Jerusalém, sentado com os seus apóstolos, discípulos. Eles olham para o templo, reformado por Herodes o Grande, aquela construção fantástica, fabulosa, esplendorosa. E de repente Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra nesse templo, nessa construção, que não será derribada. Os discípulos assustaram, encantados com a construção, vem Jesus e joga esse balde de água gelada. Mas eles tiveram sabedoria: Senhor, quando? E que sinal o Senhor nos dá sobre esse fato? Meus irmãos, foi a oportunidade que Jesus teve de orientar aqueles discípulos e nós como igreja. Ele diz: tomem cuidado, surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Cuidado, acontecerá guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, epidemias, ou seja, pestes. Vocês serão odiados pelas nações, terão problemas familiares, os da casa de vocês vão denunciá-los às autoridades, mas fiquem firmes. Lá diante das autoridades, eu vou colocar a minha palavra na boca de vocês, eu vou guardá-los. Cada fio de cabelo da cabeça de vocês está devidamente contabilizado. Em outras palavras, eu vou cuidar de vocês. Jesus disse: olha, quando acontecerem essas coisas, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Só então Jesus começa a falar sobre a grande tribulação. Um tempo de lutas, um tempo de dificuldades, especialmente para a igreja, em fidelidade ao Senhor, em cumprimento à missão dela. E Jesus disse: olha, essa tribulação será tão grande, tão devastadora, que se Deus não abreviasse os dias, nem os escolhidos seriam salvos. Meus irmãos, olha só o alinhamento: Jesus, Paulo, Pedro também foi usado pelo Espírito Santo. Mas é que eu acho interessante, sobre o princípio das dores, estamos vendo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, e essa epidemia? Já ao final, pastor, olha só a fome, pastor, olha rumores de guerra, Estados Unidos, China e tantas outras guerras acontecendo. Pastor, olha os fatos, já é o fim? Não, meus irmãos, precisamos discernir. Ainda é o princípio das dores. O pior está por vir. Estamos avisados como igreja. Eu amo Jesus, meus irmãos. Ele não nos engana. Ele é sincero, ele é honesto, ele é transparente. Olha, eu escolhi vocês, eu selei vocês, vocês serão meus discípulos, mas a pegada vai ser difícil. Se preparem para essa grande tribulação. E aí, meus irmãos, Jesus não fala sobre detalhes. E aí vem Paulo aqui, dizendo: olha, antes da vinda do Senhor, diz aí no versículo 3, parte B, acontecerá primeiro a apostasia, ou seja, um tempo em que as pessoas abandonarão a fé, não cairão da graça, porque quem é salvo é salvo. Quem é selado pelo Espírito Santo está com o nome registrado no livro do Cordeiro. Mas veja bem, quem não tem essa convicção arraigada pela fé no coração, quem não tem discernimento das coisas, vai abandonar, vai desistir, como foi cantado aqui, vai relaxar, vai assumir uma vida desordenada, como aconteceu lá na igreja de Tessalônica. Abandono da fé. Meus irmãos, eu estou com quase 4 décadas de vida cristã. Eu acho que eu posso afirmar, quase sem errar, muito maior foi o número daqueles que saíram da igreja do que aqueles que entraram. Sabe por quê? Se todos permanecessem firmes com os que entraram,
Meus irmãos, esse seria um país de maioria cristã, de orientação evangélica, que de fato tem convicção da volta de Jesus. Portanto, não se assustem pela quantidade de pessoas que se dizem cristã, de orientação evangélica, que abandonará a fé. Isso é apostasia, isso é falta de convicção, isso é falta de compromisso verdadeiro na alma com o Senhor. E se não bastasse o acontecimento dessa apostasia já entrando na grande tribulação, descrita por Jesus, mas não detalhada, surgirá, diz o texto, ou será revelado o homem da iniquidade. Diz aqui, também chamado o filho da perdição, o iníquo, chamado por João lá na sua primeira carta de o anticristo, chamado por João lá em Apocalipse 13 como a primeira besta. Meus irmãos, dá arrepios se lermos a descrição lá no Apocalipse desse homem, desse governante mundial. E diz aí, ele não só vai se opor a Deus, mas vai se levantar contra Deus, contra mim, contra você, contra a igreja, contra aqueles que não abandonaram a fé por nada. Ao contrário, perseveram firmes. Diz aí, meus irmãos, um pouquinho mais abaixo, que ele será manifestado, no versículo 7, segundo a eficácia de Satanás. Por enquanto ele está sendo detido, restringido, mas depois que for retirado o que o detém, ou aquele que o detém, conforme diz o texto, ele vai se manifestar, ele vai se revelar, e com toda a fúria que ele tiver, e segundo o poder, a eficácia de Satanás. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, precisamos discernir isso. Se queremos alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como igreja precisamos ter discernimento, olhar para os fatos históricos com outro olhar. Meus irmãos, se o mundo jaz no maligno, o que Satanás vai fazer em relação a esse homem da iniquidade? Ele vai dar a ele todo o sistema do mundo, ou seja, trono, poder, como diz Apocalipse, e grande autoridade para perseguir a igreja. Ele não atinge Deus, ele não alcança Deus, mas o projeto dele é destruir totalmente os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, mas diz o texto também aí, olha só o versículo 7, vou reler, ou melhor, vou ler, ainda não li, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então, versículo 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. E é o versículo 9, que mostra que ele vai se manifestar, vai trabalhar, segundo a eficácia de Satanás. Percebam só, meus irmãos, até a volta de Jesus, depois da manifestação do homem da iniquidade, a igreja precisa estar preparada, precisa ter discernimento, senão acontece um abandono, a desistência, param de lutar, não perseveram. Meus irmãos, o que eu acho interessante também, que esse discernimento nos mantém vigilantes, conectados, alimentando da palavra de Deus. Sem alimentação da palavra de Deus, eu não vou ter discernimento. Achei muito interessante no Apocalipse, quando João, lá no ambiente celestial, recebe a ordem do anjo que trouxe um livrinho na mão dele. João, devora. João, come esse livro. João, profetiza às nações, a respeito das nações, povos e línguas.
João ali, meus irmãos, representa a igreja. Percebam só, se eu tenho esse discernimento, eu vou ter um relacionamento diferente com essa palavra. Eu vou devorar, eu vou comer, eu vou me orientar, eu vou olhar para os fatos com discernimento. E esse olhar para os fatos com discernimento vai nutrir a fé que Deus plantou no meu, no seu, nos nossos corações. Por isso Jesus diz: olha, vocês não sabem nem o dia nem a hora, vigiem. É estado de vigilância, alimentando, conectado com a palavra de Deus. Meus irmãos, esse discernimento nos mantém vigilantes também para viver uma vida fervorosa de oração. Percebam só, além de me alimentar da palavra, nos alimentar da palavra, nós também precisamos ter essa vida fervorosa de oração. É na oração que nós vamos vencer, é na oração que nós vamos avançar, é na oração que nós vamos permanecer de pé, é na oração que nós vamos guardar essa fé em nossos corações até o fim. E outra coisa interessante também no ambiente celestial, meus irmãos, conforme descrito em Apocalipse, precisamos juntar todas as peças nesse tabuleiro. Lá está o trono de Deus, no centro, Deus assentado nesse trono, do lado o Cordeiro, mas em frente ao trono de Deus tem um altar de ouro, 4 pontas. E com muita frequência, durante a revelação das visões a João, vem um anjo e queima incenso sobre esse altar. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Nessa caminhada de fé, as nossas orações são como esse incenso queimado no trono de ouro lá no céu, subindo até as narinas de Deus. Perceberam por quê? Que esse discernimento nos mantém vigilantes em orações fervorosas. Meus irmãos, a oração nesse processo para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é fundamental também. É a palavra nos orientando, iluminando, mas é a oração nos fortalecendo, é a comunhão com o Senhor, é aquele clamor diário, fervoroso. Oração não pode ser um rito religioso, não. Oração é conexão, oração é comunhão, oração é intimidade, oração é derramar o coração. Eu duvido que algum cristão que se diga evangélico alcance a glória se ele não for uma pessoa de oração. Eu duvido. Que isso, pastor? Minha salvação está garantida. Você vai ver onde é que você vai parar sem essa vida constante, permanente, contínua, de oração fervorosa, que queima fervor, que queima como incenso queimado no trono de ouro, que está no altar de ouro, que está diante do trono de Deus. Meus irmãos, é também essa vigilância que nos mantém, ou melhor, esse discernimento, que nos mantém vigilantes, para manter viva a chama também do amor. O que está acontecendo na busca para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? No coração de muitas pessoas, o esfriamento do amor. Esfriaram, não aquece mais, não tem mais calor amoroso, tem aquele enfado, tem aquele cansaço, tem aquela caminhada mecânica, parece que é pesado, parece que é difícil, parece que é complicado. Não, meus queridos, esse discernimento das coisas, dos fatos desse programa divino, mantém aquecido esse amor em nossos corações. Tudo que nós fizermos, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, onde for, se o amor não estiver como motivação principal, não estamos discernindo, não estamos compreendendo o propósito, o projeto, o plano de Deus para cada um de nós. Esse discernimento também, meus irmãos, nos mantém vigilantes para perseverar no caminho da obediência, com fidelidade.
Se faltar a fidelidade, nós não alcançamos o porto seguro, o prêmio final, a glória celestial. Sem fidelidade, nós não nos mantemos no compromisso com o Senhor. E esse discernimento gera em nós fidelidade, aquele desejo de querer chegar, e chegar de maneira fiel, completa, dedicada, de tal forma que alegra o coração do Senhor. Meus queridos, esse discernimento alimentado pela palavra, sustentado por essa oração fervorosa, com esse amor em nossos corações e também com esse propósito de fidelidade, nós vamos alcançar sim. Mas nós precisamos discernir como Deus está conduzindo a nossa vida, a igreja e os fatos que estão levando a história humana para a sua consumação final, com a vitória de Jesus, com o sopro da boca dele, na segunda vinda, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, a primeira besta, ainda que esteja na mão de Satanás, do dragão, antiga serpente, ele será completamente, diz o texto lido, destruído pelo poder, pela autoridade de Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, além da convicção, além do discernimento, a gratidão. Olha só como é que está o versículo 13: mas devemos sempre, olha só, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Percebam que Paulo agora termina não só expressando a gratidão dele pela igreja, mas também nos orientando a agradecer sempre essa bendita salvação. Meus irmãos, eu pergunto, como escaparíamos nós, não só do anticristo, do homem da iniquidade, da primeira besta, como também da condenação eterna, de uma separação eterna de Deus, se não atentássemos para uma grande, diz o escritor de Hebreus, tão grande salvação. Meus irmãos, eu tenho para mim que toda a eternidade vai ser pouca para darmos graças, 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 graças por tão grande salvação. Mas essa gratidão começa aqui. Diz o texto aí que Deus nos amou, diz o texto que Deus nos escolheu, diz o texto que nós fomos separados pelo Espírito Santo, diz o texto que nós fomos chamados e temos o privilégio de estarmos entre os poucos escolhidos. Olha o privilégio, meus irmãos, olha que graça maravilhosa derramada sobre as nossas vidas. Deus nos chamou mediante o Evangelho para alcançarmos a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação deveria ser o nosso principal assunto, nosso principal motivo de gratidão e louvor a esse Deus que nos ama tanto. O que eu acho fantástico aqui, meus irmãos, não dá tempo de pensar sobre cada etapa dessa salvação, mas o fato da escolha, da eleição. Diz aqui que nós fomos escolhidos desde o princípio. E eu acho fantástico outra expressão bíblica que diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Eu confesso, minha mente, minha capacidade de compreender não alcança isso. A dos irmãos alcança. Não existia céu, não existia terra, mar, existia o universo, e Deus já tinha me escolhido você. Como é que a nossa mente alcança isso? E essa escolha não foi incondicional, essa escolha foi orientada pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Mais do que isso, o Espírito Santo nos orienta a ter essa fé em Jesus Cristo. E essa eleição não depende só da escolha de Deus, depende também da escolha humana. Deus me deu a liberdade. Sidney, estou te chamando. Sidney, é a sua vez, é outra oportunidade. E aí, Sidney, que decisão você vai tomar? Eu não sei quanto tempo Deus te chamou, mas no meu caso, Deus começou a me chamar desde os 4 anos de idade. Como Deus teve paciência. Ô, irmã Eleusa, está lá em BH com 95 anos de idade, Sociedade de Crianças. Como essas crianças foram lá para aquela classe, eu também na minha infância fui. Ali Deus começou a me chamar. E foi me chamando até que de 20 para 21 anos, orientado pelo Espírito, separado pelo Espírito, eu tomei a decisão. Estou contando aqui a minha experiência, mas se eu desse a oportunidade, eu tenho certeza que cada uma aqui teria uma experiência, ou melhor, tem uma experiência semelhante. E agora eu pergunto aos irmãos, como não agradecer por isso? Como não louvar a Deus por isso? E diariamente, todos os dias, começar o dia: Senhor, estou vivo, as tuas misericórdias se renovaram, tenho um fôlego de vida ainda, vou sair para trabalhar, ou vou cuidar da casa, dos filhos, mas eu não quero fazer isso sem antes agradecer por essa salvação. Vivo na expectativa de alcançar a glória do teu filho, mas tenho essa expectativa porque nós fomos salvos. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, quantas vezes na sua caminhada de fé você pessoalmente, com aquele coração assim, bem encharcado de alegria, agradeceu a Deus por tão grande, eterna, perfeita, maravilhosa salvação? Eu quero desafiá-lo a fazer isso a partir de hoje. Olhe o outro olhar para essa salvação, com gratidão no seu coração. Deus nos chamou, e pode ser que Deus esteja chamando alguém aqui nesta noite, seja nesse santuário, seja pela internet. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te convida para receber essa tão grande, eterna, perfeita, maravilhosa salvação que está nos conduzindo para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, queridos que estão aqui. Se houver alguém em casa que está me vendo, ouvindo, se alguém em algum determinado momento assistir esse vídeo, pare para pensar. Não podemos ter equívocos, dúvidas, incertezas sobre a volta de Jesus Cristo. Essa convicção precisa estar latente nos nossos corações. Precisamos ter esse discernimento. Princípio das dores, grande tribulação, período de muita luta, perseguição. Contudo, ponto final, com a volta de Jesus, com a destruição do anticristo, da primeira besta, do homem da iniquidade, o filho da perdição, com o sopro do nosso Senhor. Meu querido, minha querida, precisamos ter esse discernimento, nos alimentar da palavra, buscar uma vida fervorosa de oração, não permitir que o amor esfrie na nossa alma, e muito menos tirar os nossos pés
da fidelidade. Trilhar, perseverar na fidelidade até o fim, com o nosso coração cheio de gratidão e louvor. Meu querido, agradeça, 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 agradeça. E se alguém atendeu o chamado do Evangelho, entregue o seu coração a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, experimente esse amor, seja um escolhido, separado pelo Espírito Santo. Pai, nós estamos juntos aqui na Tua presença, trazendo a nossa memória, puxando em nossa lembrança essa bendita esperança. Meu Deus, eu me uno agora aos meus irmãos, aqui no santuário, em casa, para juntos agradecermos, de coração, por tão grande, eterna, perfeita salvação. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou e nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu desde o princípio. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. Muito obrigado, ó Pai, pela separação e orientação do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu chamado insistente, paciente, para cada um de nós. Meu Deus, se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não atendeu esse chamado, que seja noite de salvação para essa pessoa, que seja uma oportunidade de salvação para aquele que nos vê e nos ouve através da internet. Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu perdão. Oh, meu Deus, muito obrigado. Pai, estamos encerrando esse culto. Queremos voltar para os nossos lares, nós que estamos aqui no santuário, guardados pela Tua mão de graça e poder. Mais do que isso, pedimos também uma noite de paz e descanso. E pedimos também, ó Pai, mais uma semana abençoada na Tua presença. Pai, estamos aguardando a volta do Teu Filho. Estamos esperando o retorno dele. Ansiamos pela manifestação dele com grande poder e glória para nos buscar como igreja. Pai, nos sustente, nos dê uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Queremos sim alcançar esta glória com convicção, discernimento e também gratidão. Eu oro, imploro, ou melhor, oramos, imploramos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: glória a Deus. Meu querido irmão, irmã, fique de pé, por favor. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre todas as áreas da sua vida. Feche os olhos, mas abra o coração, com toda a convicção e fé. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém? Ministre uma palavra de bênção ao irmão, ou irmã que está do lado, à distância. Deseje ele uma semana de paz, uma semana abençoada. Ministre o que está no seu coração, em nome de Jesus.